Agora eu tenho o prazer de receber aqui com a gente o Claudionor Vieira, secretário-geral dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, sindicato que comemora hoje, 12 de maio, 66 anos de luta em defesa da classe trabalhadora e com um papel fundamental na história recente do país, da redemocratização desse Brasil. Claudionor, por favor, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui. O Claudionor, que eu já conheço há muitos anos. Tudo bem, companheiro? Tudo bem. Prazer é uma honra estar aqui. O prazer é todo meu. Deixa eu primeiro te falar. Olha só, eu acabei de falar sobre a importância da entidade, do sindicato que você representa e está aí, ó. É isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que me ocorreu assim. Eu faço aniversário em janeiro, né? Então, assim, quando você vai fazer aniversário, você faz aniversário em janeiro, assim, você faz uma festa, a maioria das pessoas está viajando, tal. Vocês fazem aniversário no 12 de maio, que é 12 dias, 11 dias depois do 1º de maio, que é, né, a festa e o dia de reflexão da classe trabalhadora do mundo todo. Isso prejudica um pouco a comemoração do dia 12 ou não? Porque vocês fizeram um evento agora que deu mais de 70 mil pessoas e deve ter dado um trabalho gigante, Claudionor. Obrigado por estar aqui, querido. Eu que agradeço. Dá trabalho, mas ao mesmo tempo é prazeroso, né? A gente trabalha e faz a festa para os trabalhadores. Então, na medida que a gente faz a festa e vê o público ali participando, as pessoas dando recado, num momento, como você mesmo fala também, para além da festa, um momento de reflexão política muito importante, então a gente fica feliz. E a segunda parte, eu acredito que não prejudica, porque a gente costuma juntar os nossos ex-presidentes que passaram pelo sindicato durante esses tempos, e o presidente atual, a direção atual do sindicato, mas aqueles dirigentes e militantes que passaram pela nossa direção e que tiveram um papel importante para que nós estivéssemos aqui hoje, falando com você e com a TVT, com as pessoas que E a TVT acompanham. Existisse, né? E a TVT existisse. É fruto do trabalho de vocês também. Então, é um motivo de muito orgulho estar falando aqui do aniversário do sindicato, 66 anos de história de luta e de resistência que marca a história da classe trabalhadora brasileira, uma luta importante ali no meio da ditadura militar, importante luta pela redemocratização do país. Então, são coisas que marcam a nossa história e a gente sempre tem orgulho, eu acredito que quem passa pela direção desse sindicato, quem faz parte dessa direção como eu, quem passou, que foi quem fez a luta possível e necessária para que eu estivesse aqui hoje, ou para que essa direção estivesse fazendo o papel que faz, é muito importante. Sim. Aliás, você falou encontro de gerações, né, Claudionor? Isso é tão simbólico, né? Num momento que a gente vive, de resgatar, né? Porque eu tenho falado muito aqui, inclusive com os nossos convidados, falo, rapaz, a gente está aqui agora tendo que falar o óbvio, né? Essa turma que saiu, Deus sabe lá de onde, vem com, né, querendo trazer refazer o passado, né? Olha, não, a ditadura foi boa, né? Vamos voltar à ditadura. Então, vocês têm um papel muito importante. E celebrar os dirigentes, né, é também fazer uma reflexão, né, das relações fundamentalmente humanas, não só de trabalho, e o quanto vocês têm importância na história do Brasil. Quem que vai estar lá? Feijó, Luiz Marinho, como é que está? Todos os presidentes confirmaram? O presidente Lula está no... Não, o presidente Lula eu acredito que não, mas todos os ex-presidentes foram convidados. Alguns, às vezes, a gente não consegue participar por questões de agenda, alguns têm algumas viagens, mas geralmente a gente consegue reunir o maior número de ex-presidentes possível. E é bom, assim, dizer que esse sindicato tem vários ex-presidentes, porque é um sindicato que acredita nessa renovação, que pensa o futuro, que os mandatos lá geralmente são de 3 anos, mas geralmente o presidente lá ele fica 2 mandatos. Não é estatutário, mas a gente segue sempre essa linha de ficar 2 mandatos e renova, vem novas lideranças. Sim. E é por isso que o Lula hoje é presidente da República, senão ele ainda estava no sindicato como presidente do sindicato. Muito bem. E eu acho que isso é muito válido, para você estar trazendo novas pessoas para cuidar dessa história tão rica, tão importante, que é essa instituição, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E assim, Ernesto, hoje é importante lembrar também que hoje também fazem 47 anos da primeira greve da Scania.
Uma greve no meio da ditadura militar. Gilson Menezes. Exatamente. Sim, rapaz. Por favor. Que culminou em diversos movimentos de greve pelo país, no ABC e no país como um todo, que foi muito importante para fortalecer a luta pela redemocratização do país, que é um dos maiores bens que a gente tem, né? Acho que ninguém imaginava que depois de tanta luta, de tantos avanços nas conquistas nos direitos dos trabalhadores, a luta pela redemocratização do país, a gente tivesse que viver momentos tão sombrios na história recente do nosso país, como nós vivemos nesse período que nós estamos passando ainda. Sim, porque eu acho que a democracia é um bem muito precioso. Muito bem. Você sabe que o Claudionor estava falando aqui sobre a formação, né, que não só o presidente do sindicato, como você falou, mas quem passa pela direção do sindicato. E eu, de verdade, eu tenho uma identificação com o sindicato, sobretudo os sindicatos metalúrgicos. Meu pai foi dos sindicatos metalúrgicos também. E eu conheço a história de muitos companheiros, porque quando a gente fala o presidente, a gente fala assim, o presidente Lula. O presidente Lula esteve sentado naquela cadeira, mas o que formou de gente, até por essa razão, a dificuldade de reunir todo mundo, porque, como o Claudionor falou, essas pessoas saíram do sindicato, mas o sindicato não saiu delas, e a política também não saiu deles, né? O Luiz Marinho hoje é ministro do Trabalho. Vicentinho, um dos deputados federais, né, que já deve estar, né, em vários mandatos, uma figura, um deputado importante, várias vezes eleito o melhor deputado. Tem o Feijó, tem o Rafael. E a direção, né? Eu falei aqui dessa formação, eu adoro conversar com esse pessoal. Eu entrevistei aqui o Hélito há pouco tempo, que é mais jovem, né? E eu falei, cara, que maravilha você conversar com um dirigente do sindicato, e que é jovem, já de uma outra geração. Isso é fundamental também, Claudionor. É por essa razão que eu admiro e respeito demais a história do sindicato e o que vocês estão construindo e ainda vão construir, viu, Claudionor? Pode falar. Isso é muito importante, que a gente precisa pensar o sindicato para os próximos 30 anos, e é preciso pensar nessa juventude, como o Hélito, como o Arualdo, como outros companheiros valorosos da nossa categoria, e também valorizar aqueles e aquelas que passaram nesses momentos difíceis lá atrás e que nos dão condições de hoje estar aqui falando. Então, e estar falando aqui num espaço que é a voz dos trabalhadores aqui na TVT é muito importante para a gente, para falar desse momento importante hoje de 12 de maio, do aniversário do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, porque essa instituição ela tem um valor fundamental. Imagine você, Dom Ernesto, se não tivesse o movimento sindical, porque um país ele só é importante se tiver liberdade, se tiver democracia, se tiver instituições fortes. E o sindicato, não existe democracia sem sindicato forte. Não existe democracia sem as instituições democráticas funcionarem. Então, tudo o que fizeram com o nosso país, parece que as pessoas não podem esquecer. Isso é muito grave o que aconteceu com o nosso país. Sim. Eu falo isso porque esse sindicato, com 66 anos, ele tem um papel na história muito importante. E volto a frisar, a luta pela democracia do nosso país é o que nos dá direito a lutar por as outras coisas. Os trabalhadores só têm sindicato, só têm direito se tiver democracia. Exato. Então é importante. Por isso que não pode esquecer o que aconteceu no nosso país lá no 8 de janeiro. Aquilo não pode esquecer, porque talvez aquilo é fruto... Ter anistia nunca. Não pode ter anistia para quem comete crimes. Não pode ter. Então o país evoluiu, cresceu, a sociedade se moderniza, o mundo muda, e a gente não pode aceitar que esse tipo de situação aconteça. Então, o sindicato vai ser sempre um sindicato firme, forte, de luta, que vai estar sempre lutando para construir uma sociedade melhor, mais humana, mais igual, mais fraterna. E é por isso que a gente acredita e luta tanto por essa sociedade. E o nosso modelo, Ernesto, como a gente está falando de 66 anos, nós avançamos em muitas coisas. Nós criamos ali um modelo de organização sindical que eu falo que democratiza as relações de trabalho, que é o Comitê Sindical de Empresa, que é os representantes lá no interior de cada fábrica, representando o sindicato, fazendo a interlocução entre os trabalhadores, entre a empresa e o sindicato. Então, por isso que eu falo que esse modelo que nós temos, ele democratiza a relação de trabalho. Então, é o sindicato para além dos muros da empresa, né? Pensando na sociedade, mas também não só na porta da fábrica, é o sindicato para dentro da empresa, né? Sim, isso é importante demais. Fala sobre os direitos dos trabalhadores dentro da empresa
E isso reflete, inclusive, no conjunto da sociedade que vocês estão atuando em outras frentes também. Outro dia eu estava vendo, eu adoro a tribuna de vocês, cara. Eu fico vendo lá na página do sindicato, vocês entregando cedinho, o sol nascendo, e vocês ali entregando, fazendo vídeo. E eu estava vendo a atuação de vocês com a tribuna, na entrega da tribuna e as pautas que vocês têm ali. Cláudio Honor, não quero mais tomar o teu tempo. Está aqui o banner, né, da divulgação, sábado, 17 de maio, às 9 horas, terceiro andar da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rua João Basso, 231, no centro de São Bernardo. A última vez que eu tive lá, eu estive com você tomando um café. Aliás, eu não sei se você sabe, o Cláudio Honor é poeta, compositor, esse cara aqui tem talento também na arte, viu? Agora, a penúltima vez que eu estive lá foi no dia da prisão do presidente Lula, aquela coisa horrível que aconteceu na nossa democracia também, e foi um momento de muita emoção. E eu conversei aqui com o querido Moisés Celestes, entrevistei ele aqui, eu não sei se você assistiu, rapaz, nós dois caímos no choro aqui de lembrar as questões. Oh, meu Deus do céu. Cláudio Honor, muitíssimo obrigado, viu, pela tua visita. Venha mais vezes aqui. A gente quer sempre usar esse espaço aqui para dialogar diretamente com o trabalhador. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Deixar um abraço às pessoas que nos acompanham, todos os trabalhadores metalúrgicos do ABC e do nosso país, porque nós temos que continuar firme na luta, nas pautas em defesa da classe trabalhadora, como sempre foi. Assim que nasceu o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é para isso que ele tem que ser e que servir, na defesa dos trabalhadores, de uma sociedade mais justa, mais igual, mais democrática, mais fraterna. É isso. Conte sempre com a gente aqui e fundamentalmente comigo, viu? Cláudio, honrado em recebê-lo aqui, viu? A honra é minha, o prazer é meu. Obrigado mais uma vez. Vamos lá.